sempre com a apostila, com a lei e com a doutrina em mãos. Vamos lá? Vamos lá. Dando continuidade ao estudo do procedimento de inventário, apresentadas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e partilha, o cônjuge ou companheiro, porque muitas vezes não é a mesma pessoa, os herdeiros, os legatários, a fazenda pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se o finado deixou o testamento. Artigo 626, caput do CPC. A citação do cônjuge, do companheiro, do herdeiro ou legatário dar-se-á por correio, e que das primeiras declarações vão extrair tantas cópias forem necessárias, quantas partes forem. Isso é uma inovação trazida pelo novo CPC, tá? Porque o anterior era por oficial de justiça, e isso demorava, porque pensa comigo, tem herdeiro que mora em município diferente, estado diferente, e nesse caso era por carta precatória. Gente, demora. Isso atrasava bastante. Então, como forma de agilizar o processo de inventário, agora a possibilidade da citação ser feita via correio, tá? Então, vamos dando seguimento. Isso para os herdeiros, olha, presta atenção. Cônjuge, companheiro, herdeiro, legatário, correio, tá? Cópias das primeiras declarações. Então, eles vão receber a carta, né, de citação, informando que existe processo, tal, todos os dados, e quais são os bens que foram declarados e quais os herdeiros que foram declarados pelo inventariante. Até porque eles vão ter prazo para poder contestar se algum bem está faltando, está incorreto, tá? Então, eles precisam ter ciência disso. A Fazenda Pública e o Ministério Público e eventual testamenteiro incumbe ao escrivão remeter cópias dos autos, artigo 626, parágrafo 4º do CPC. A última regra, do mesmo modo, vale para o advogado da parte que já estiver representada nos autos, visando dar mais agilidade ao procedimento de inventário. Então, aqui, esse procedimento vai ser feito pelo cartório, tá? A vara vai já fazer a citação da Fazenda Pública, do Ministério Público, testamenteiro, emitindo as cópias, e se já tiver processo, né, nos autos, eles vão providenciar a intimação do advogado. Conseguindo-se em todas as situações concretas em que não há manifestação do herdeiro, sem que possa concluir pela aceitação ou recusa. A jurisprudência tem admitido a nomeação de um curador especial e provisório. Então, se eventualmente não tiver nenhuma manifestação do herdeiro, muitas vezes foi citado, mas não compareceu, não disse nada, né? Então, nesse caso, a jurisprudência admite a nomeação de um curador especial, né? Alguém para mostrar que ele está sendo representado, tá? E provisório, tá? Concluídas as citações, ou seja, todos citados no processo, abre-se-á vistas as partes, em cartório pelo prazo comum de 15 dias. Então, eles vão ter acesso aos autos durante 15 dias. O artigo fala vistas em cartório, mas agora como o processo é digital, então fica disponível para as partes consultarem, para se manifestarem sobre as primeiras declarações. Então, nesse prazo de 15 dias, eles vão consultar os autos e vão fazer as suas manifestações referente às primeiras declarações que foram prestadas pelo inventariante. Se tudo está correto, se faltou alguma informação ou faltou algum herdeiro, né? Ele relacionou lá todos os herdeiros. Só digamos que essa pessoa que faleceu tinha um filho que mora em outro estado. E aí uma das filhas do falecido falou, olha, eu tenho um irmão que mora no endereço tal e não foi mencionado aqui, tá? Em havendo impugnação quanto a erros e omissões, e julgada esta procedente, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Então, digamos que o inventariante errou alguma informação, omitiu algum dado, isso algum dos herdeiros perceberem, falar, olha, tá faltando não sei o quê. Olha, na realidade, esse imóvel não vale 100 mil, vale 1 milhão. Muitas vezes ele digitou errado, né? Faltou um zero ali, que faz uma baita diferença. E aí é a hora de falar sobre isso, tá? Se o juiz acolher o pedido de reclamação da nomeação do inventariante, nomeará outro, observada a preferência legal. Então, foram citados todos, e na manifestação,
Os herdeiros falam, não, mas essa pessoa, para ser inventariante, a gente não concorda, né? Digamos assim, olha um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um rapaz, digamos que o João, ele foi casado com Maria durante 2 anos, se separaram, mas isso de fato somente, e ele mantém união estável com uma outra pessoa há 15 anos, tá? Ele falece. Quem correu e foi a inventariante? A esposa. E aí a família contesta, né? Ela faz impugnação. Pera, mas ele foi casado há 15 anos com uma outra pessoa, morou junto com outra pessoa há 15 anos, manteve união estável com essa outra pessoa. Então essa que deveria ser a inventariante, porque essa que está na administração dos bens. E não a pessoa que ele foi casado, mas ele hoje não tinha mais relacionamento com ela. Então, havendo essa manifestação, o juiz ele pode sim nomear outra pessoa como inventariante. Ele vai observar aquela preferência legal, sendo polêmico, né? Que eu já falei para vocês, mas o entendimento da STJ é no sentido de ser a pessoa que melhor atenda às condições, né? Mas tem lá aquela ordem. Então, o juiz que ele pode entender também que ele tem que seguir a ordem de preferência, tá? Vamos lá. Verificando o magistrado que a disputa sobre a qualidade de herdeiro demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte para as vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Então, pensa, houve uma disputa referente à qualidade de herdeiro, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Esse exemplo mesmo que eu tinha falado para vocês, que ele manteve união estável há 15 anos com uma outra pessoa. Digamos que a inventariante não colocou essa pessoa nas primeiras declarações. A Maria colocou. Digamos que ele tinha união estável 15 anos com a Joana, mas a Maria, que foi inventariante, que era a esposa documentalmente, ela não colocou essa pessoa nas primeiras declarações como herdeira. Então, houve esse atrito aí, tá? Se a gente tem que também colocar o seguinte, se houver documentação no processo, provas documentais e que o juiz fique satisfeito, ele pode julgar, tá? Por exemplo, aqui, ó, artigo 612. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Se documentalmente ele ficou satisfeito, né, para julgar, tudo bem, tá? Ele só vai remeter para outros tipos de diligências se necessitar dessas informações. Eu coloquei até um exemplo aqui, ó. União estável. Havendo prova documental que ateste a existência da união estável, a habilitação deve ser deferida imediatamente. Vamos, por exemplo, aquele que eu falei para vocês, João estava com a Joana durante 15 anos, mantinha união estável. Lá havia fotos do Natal, Ano Novo, eles tiveram filhos, conta de consumo em conjunto. Você tem diversos elementos comprobatórios falando que aquele casal mantinha união estável. Se o juiz ficar satisfeito com aquela documentação, ele pode já julgar. Mas nada impede dele não se sentir satisfeito com a documentação e pedir prova testemunhal. Aí, nesse caso, ele vai abrir para ouvir testemunhas, tá? No artigo 628, ele fala o seguinte: aquele que se julgar preterido poderá demandar a sua admissão no inventário requerendo antes da partilha. Primeiro, ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Segundo, se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que decida o litígio. Então, vamos lá, naquele exemplo que eu coloquei. Joana, vendo que ela não estava na relação feita pelo inventariante, ela se sentiu preterida e levantou a mão, falou, olha, estou aqui. Foi lá, escreveu, protocolou nos autos, falando que ela teria direito, juntando as provas, tá? O juiz, ele vai ouvir as partes no período de 15 dias, tá? Ele vai ouvir a Joana, ele vai ouvir a Maria. Se a documentação juntada nos autos satisfizer,
Ok. Agora, se a documentação não for suficiente, ele vai pedir outros tipos de diligência, reservando aquela parte que seria devida no quinhão, né? Que seria devida àquele herdeiro que até o momento está excluído, até que pacifique aquele litígio, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a próxima fase, que é a fase de análise dos bens. E eu espero vocês. Até daqui a pouco. Agradeço por ter assistido até aqui e eu espero vocês na próxima aula. Vem comigo. Tchau, tchau!